Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Então, esse episódio é um episódio super especial com a minha querida convidada Mariane Jacques. Ela vai se apresentar, mas eu quero fazer essa apresentação, esses pontos iniciais, falando da importância sua, Mari, como eu já dizia anteriormente, no meu percurso, né, na época da pandemia. O laço com você foi um laço possível e necessário, né, desde os encontros que você ofertava, desde os espaços das nossas conversas. Isso fez uma diferença grande no meu percurso. E hoje, poder contar com você nesse projeto meu do podcast, para mim é uma honra muito grande. E para falar sobre o grande paradigma em psicanálise entre os psicanalistas, que é o desejo paga a conta. Esse episódio para tratar um pouco sobre esses chavões, como você chama, que de certa forma tendem a nos inibir em dado momento de falar, tratar e se responsabilizar por alguns aspectos da nossa clínica, né? Mas eu queria que você se apresentasse, seja muito bem-vinda a esse episódio. Fale um pouco de você e aí fique à vontade para você seguir com essa discussão e a gente poder ir conversando. Então, obrigada, Humberto, pelo convite. Eu fiquei bem contente da gente poder, de alguma forma, incorporar ainda mais assim o nosso laço, né, com essa conversa sobre o desejo paga a conta, não paga a conta, o que que é isso? E nós estivemos realmente num contexto, né, juntos, de muita vulnerabilidade, que foi o período dessa pandemia. E a gente aqui nos bastidores, né, lembrando das nossas conversas, dos lugares que nós estávamos literalmente, realmente faz com que essa conversa seja ainda mais valiosa, assim. E falar desse assunto que muitas vezes a gente percebe que fica muito velado no meio psicanalítico, mas não que ele esteja velado por aqueles que praticam de alguma forma e que estão, assim, não só iniciando a prática, mas que estão envolvidos diariamente com a prática da psicanálise em suas clínicas. Eu vejo que é um tema muito importante, assim, até quando você fez o convite, eu me peguei assim, nossa, mas como será que irei falar sobre isso, né? De que forma a gente pode colocar isso num contexto em que algo pode sim ser possível de ser dito, para ver como muitas vezes essa ideia de parece que não falar é quase inerente a nós por conta da formação e como que isso é colocado, ou às vezes nada colocado sobre esses aspectos literalmente financeiros. Então, enfim, eu tenho alguns pontos para colocar, mas acho que dá para a gente começar exatamente sobre o fato de que a gente fica banhado em chavões no meio psicanalítico e isso tende a nos confundir muito sobre o que a gente pode ou não pode se haver, parece, né? Fica uma coisa assim, as questões da ética também, como se parece que fossem alguns assuntos quase proibitivos. Uma coisa que eu queria começar, até como uma crítica, mas também contextualizando o que eu percebo sobre isso, são esses últimos anos que a gente passou e que veio, sim, um certo aspecto de boom, né, da psicanálise. Ela acabou, sim, se tornando, ao meu ver, um pouco mais conhecida e falada. O impacto das redes sociais, com muitas, assim, pessoas. Eu vejo, assim, né, que muitas pessoas se formando no curso de psicologia, saindo formadas e querendo saber com as suas práticas, porque isso é muito natural. E parece que essa questão do dinheiro e o que eu faço para me sustentar numa clínica começou a se tornar um assunto a ser questionado. Começou a aparecer mais. Não teve como a gente fechar os olhos para isso. Então, eu vejo que teve sim um impacto dessas pessoas que começaram a se tornar mais interessadas pelos estudos, né, e a prática da psicanálise, e também, né, pessoas não só formadas em psicologia, agora falando, né, para além também desses psicólogos e que querem se ver enquanto psicanalistas. Então, não tem como isso não ter um impacto
Não tem como o pessoal vai querer saber como que faz. Eu vejo que tem uma certa crítica de algumas pessoas que estão há mais tempo, digamos assim, e daí parece que eles só querem saber disso, querem só ter um caminho pronto, um caminho feito. Mas como que isso não vai ser algo importante para ser falado por quem está começando? Enfim, eu vejo que esse é um dos pontos, assim. Inclusive, quando a gente, não só nas redes sociais, mas em veículos de comunicação, jornais, TV, eu acho interessante que quando aparece alguém, algum profissional, digamos que aí da saúde mental, bem entre aspas, eu acho interessante que geralmente é um psicanalista que aparece. Isso vai chamar a atenção das pessoas também. Então a psicanálise acabou se tornando mais no palco de algumas situações. Eu achei muito interessante, assim, tem uns pontos que eu acabei anotando aqui para não deixar passar, Mari, que fui pescando da sua fala. Por exemplo, eu fiquei pensando nessa diferença do dinheiro enquanto moeda e libra, mas também, como o Antônio Quinê coloca nas condições de uma análise, né, o dinheiro enquanto moeda e enquanto significante. De que nós estamos falando quando nós falamos de dinheiro na clínica? Desse dinheiro moeda ou desse dinheiro significante? Que é o que significa para cada um. Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, que eu peguei na sua fala. Depois, essa ideia que a gente tem do dinheiro, né? Você fala dos aparecimentos da psicanálise, eu escutei de uma forma diferente. Eu escutei do aparecimento do dinheiro na mídia, por exemplo, né? Porque quando a gente vê as lavagens de dinheiro, e a ideia que nós temos, né? A ideia que a maioria de nós temos com relação ao dinheiro é: o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe as pessoas. E será isso que está por trás quando você diz assim, né, revelado? Eu escuto ainda revelado. Será que é isso que está por trás quando a gente evita falar ou teme falar sobre o dinheiro, como você dizia, né? Eu temi um pouco, eu fiquei às voltas um pouco sobre como eu iria falar sobre o dinheiro nessa questão da clínica. Será que é essa sujeira que está por trás, que está revelado quando a gente fala do dinheiro na clínica? E depois um outro ponto que, assim, eu acho que você traz muitas ideias que dá pano para manga, né? Essa coisa do boom da psicanálise. O que é que está em jogo nesse boom? Que, de fato, você marca esse momento que a gente se encontrou, né, há mais de 3 anos atrás, e que naquele momento a psicanálise existia enquanto potência, né, de uma forma que resistia, mas eu acho que esse boom dos últimos anos, principalmente agora na época da pandemia, fez uma psicanálise que chegasse a todos, mas que, em contrapartida, é mais cheia de ressalvas do que outra coisa. Então, assim, eu fiquei pensando nesses pontos a partir do que você vinha trazendo. E veja, né, agora você falando ressalvas, é muito isso que fica, né? Parece que quando a gente vai querer dizer sobre algo, parece que a gente já tem que se armar, pensando, será, né, que dá para falar disso, por aquilo. Eu percebo assim, a gente tem muito um cuidado com a psicanálise, de colocar a psicanálise num lugar que às vezes fica precioso até demais, valioso até demais. E aí, colocando esse contraponto que eu achei interessante você também falar sobre o dinheiro ser algo sujo, aí eu tinha colocado ali a coisa do ser velado, e de como falar sobre o dinheiro é importante para nos colocar realmente num certo paradigma, assim, de como que ele entra na formação de cada um, pensando, né, no dinheiro em relação à libido, a questão do investimento que se tem. E quando você fala dessa coisa do aparecimento do dinheiro na mídia, né, que veio essa cena de lavagem de dinheiro, como tem a ver com aquilo também que a gente estava falando nos bastidores, sobre a gente viver numa sociedade do capital, e que a gente vai estar realmente envolto dessa cena monetária o tempo todo. Mas aonde está a carne, agora também, associando com isso que você coloca? É o momento em que a gente se questiona. Eu vejo que essa coisa do monetário, da moeda, vira algo em relação à carne, quando a gente se coloca para poder questionar esses espaços, de como que a gente está se havendo com isso. Pegando uma carona sobre essa questão dos chavões que ficam descontextualizados muitas vezes, sobre o dinheiro, de parecer que a gente precisa ter uma questão em relação ao desejo a qualquer custo, no sentido assim, vamos, sustente sua clínica com o seu desejo. Literalmente, parece que a gente tem que ter uma questão, parece que, então é a qualquer custo que eu vou sustentar a minha clínica.
Tá, mas espera aí, como assim? De que maneira que esse desejo entra aí? Porque para mim, quando se fala sobre isso do desejo, primeiro, desejo é uma coisa que a gente não toca, que a gente não vê, ele tá numa outra dimensão. A gente pode estar aqui tentando falar, mas a gente nunca vai tocar no que é a dimensão realmente do desejo. Eu vejo que o que a gente tem são efeitos do desejo. Eu acho que aí a gente consegue estar num campo que a gente consegue trazer esse chavão um pouco mais, de uma maneira um pouco mais assim, não é concreta, mas parece que a gente consegue ver. Por exemplo, a gente está numa sociedade do capital trabalhando com algo que é o anticapital, discurso analítico. É o anticapital, mas não é por isso que a gente não vai falar sobre isso, que a gente não vai se haver com isso. Aí que eu percebo que dá muito conflito e o pano para manga, como você disse, porque a gente vai precisar se haver na clínica, né, e no percurso de cada um, em como a gente vai falar sobre o INSS, sobre o nosso futuro, né, a questão de aposentadoria, por exemplo, como que a gente paga os boletos, mas aí que tá, eu acho que daí aí a gente está tratando do efeito do desejo de cada um. Aí a gente coloca essa dimensão, assim, por exemplo, ir atrás de um contador. Se eu estou querendo me haver com a clínica, de me haver com uma questão, por exemplo, de ser um autônomo, talvez ir atrás de um contador é um efeito de um desejo. Aí a gente parece que consegue ir colocando esses chavões, aí, esse chavão do banque o seu desejo, parece que com os pés mais no chão, assim. E senão fica uma coisa muito acéfala, assim, fica um discurso muito. Enfim, não consigo perceber de que forma que a gente pode se servir disso. Acho que é isso. Eu gosto muito dessa ideia que você coloca do chavão descontextualizado, né? Parece que beira uma foraclusão. Hum, Esse chavão descontextualizado, não tem um contexto. E eu fiquei pensando, Mari, sobre um texto que eu gosto muito, para mim é o meu texto xodó do Freud, que é Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele associa, né, a ideia do dinheiro à sexualidade, né, e quase sempre como isso aparece junto na clínica. E parece ainda que nós, no meio clínico, no meio psicanalítico, a gente teme falar do dinheiro do mesmo jeito que nós tememos falar da nossa sexualidade, né? uhum, Parece que tem essa ligação também, não só do lado do paciente que nos procura, onde uma coisa aparece junto da outra, mas também do nosso lado, porque, por exemplo, você cita a ideia burocrática do INSS, do imposto de renda, desse futuro, e até quando nós vamos trabalhar, e a nossa hora, quanto é o mínimo, quanto é o máximo, até onde eu consigo negociar o valor de sessão. Por exemplo, a psicologia não tem esse tabu, né? Anualmente sai a tabela dos honorários e é aquilo. Se você quiser fazer terapia, uhum, você tem que estar disposto para pagar aquilo. Mas como a psicanálise ela tem esse tom meio áltero, né, de uma alteridade muito barata, por sinal, porque é uma alteridade barata, porque você não uhum, é que você barateia o tratamento psicanalítico, mas o Freud já nos adverte que um trabalho psicanalítico ele não deve ser gratuito. E aí é o grande ponto. Até que ponto, o que é gratuito, o que é que não é gratuito, né? Até que ponto cobrar tanto por um valor X por uma sessão não é cobrar o valor Y, que estaria abaixo da minha hora de trabalho, né? Então, são uhum, pontos assim que eu fiquei pensando depois, você fala da dimensão do desejo, né? E eu tenho uma mania de quebrar as palavras. E eu fiquei pensando que a dimensão do desejo está na dimensão dele, né? Na menção desse uhum, desejo, do quanto ele pode ser dito, né? Porque o desejo ele não é uma força, ele é aquilo que o Lacan vai dizer, né? No seminário 6 e o Alfredo Einstein cita no seu curso sobre o gráfico do desejo. O mais próximo que a gente chega do desejo é a interpretação dele. E o que é a interpretação, se não uma dimensão, um dito, uma menção sobre esse desejo, sobre isso que eu imagino estar desejando. E aí você cita essas partes práticas, burocráticas de ir, né, em direção, e talvez o desejo seja esse ir, né, seja esse fazer, seja esse fazer acontecer, e essa frase descontextualizada que não se sustenta, porque é uma frase que não se sustenta, porque ela é dita descontextualizada, desmencionada mesmo, né, além de ser dimensionada. uhum.
Então, é uma coisa meio foracluída, Uhum. né? Fora dessa realidade. E assim, eu acho, Mari, principalmente quem se inicia na clínica psicanalítica, sofre muito com isso. Poxa, bancar o desejo. Mas eu não tenho pacientes na minha clínica. Uhum. Uhum. Aí eu não posso arrumar um outro trabalho porque eu tenho que sustentar só a clínica. Entende? Eu acho que esse é Uhum. um ponto interessante. Super. E como é, né, isso fala a importância, eu até anotei aqui um ponto para não perder de falar depois, do que você falou sobre a sexualidade, e me veio a palavra assim, a sexualidade é burocrática. A gente fica nesse, né, num certo, como é uma questão muito, realmente muito interessante, assim, né, de que aí vem a questão do um a um, que daí eu queria falar depois sobre essa questão do valor, a gente dá para pensar algumas coisas. Mas isso, né, da questão do social, do que a gente vive enquanto Brasil. Eu acho que tem uma coisa, de uma coisa assim, parece que tornar a psicanálise sempre pelo viés lá de outros lugares, outros países, primeiro, e depois o Brasil, depois o nosso contexto, e depois. Isso é uma coisa que me pega muito, assim, sabe? Por isso eu gosto tanto das produções, dos escritos da Denise Maurano, que ela sempre dá um jeito, é a coisa dela falar sobre a coisa do barroco, de trazer assim, a dimensão do barroco do Brasil, escritos dela, e que eu sempre acho que a gente precisa fazer isso, porque assim, ter um paciente, né, um analisante, aqui é diferente da gente ter um paciente, né, em nível social, questão social, lá na França ou na Argentina. Então, eu vejo que é colocado muito, né, sobre parece que os outros países primeiro e depois a gente pensar no nosso, assim. Daí agora trazendo, né, para essa questão do nosso Brasil, que a gente viveu nesses últimos anos, quem nos procura na clínica, as razões que se procura falar do sofrimento a partir de sermos brasileiros, é toda uma questão também. Por isso que o valor entra de uma maneira muito o que cada um paga, a questão, né, dos atendimentos que acontecem muitas vezes de forma gratuita, nas clínicas sociais, na universidade, mas paga de uma outra forma. É porque é uma coisa, né, eu acho que ainda assim é um efeito desse boom da psicanálise e da procura por atendimento com psicólogos e psicanalistas, veio muito. Eu acho que teve uma coisa assim, que veio muita demanda e meio que a atualidade foi tentando dar conta disso. E daí foram se formando, né, coletivos, a questão dos atendimentos nas universidades, cada vez com as filas maiores, mas assim, não é porque é gratuito, algumas vezes, que não está se pagando algo, e não é por isso também que não é válida a questão de quem está iniciando ficar se perguntando, tá, mas como que eu vou pagar a minha clínica? Daí parece que assim, daí atende gratuito, porque senão não parece que eu estou tendo desejo de analista. Para eu ter um desejo de analista, eu tenho que atender até gratuitamente. Mas onde que tem uma razão para isso, assim, né? Eu acho que o desejo do analista também aponta para algo de perceber primeiro os seus limites. Digamos que assim, que atender a qualquer custo. Acho que o desejo do analista aponta para um lugar de primeiro reconhecer quais são os nossos limites. Eu fiquei pensando nesse ponto que você diz dos limites, né? O desejo do analista ele aponta para os limites. Eu acho que aponta para os limites antes mesmo das possibilidades, porque Uhum, uhum, feliz ou infelizmente, a gente acha que atender gratuitamente, socialmente, no início da clínica, vai nos dar a possibilidade daquilo que o marketing tanto prega, né? Uma autoridade no meio. A gente lida com a subversão do marketing, da administração, da contabilidade, do capitalismo, a todo momento na psicanálise. Eu achei muito sim. interessante o que você disse no início, e até antes de nós iniciarmos nossa conversa. Não é porque nós estamos numa sociedade capitalista e nós vamos contra o discurso capitalista que nós estamos desresponsabilizados de nos haver com as questões do capitalismo. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante na nossa Uhum, conversa, né? Nós não estamos inibidos uhum. de nos haver com esse efeito do capitalismo em contraponto ao anticapitalismo que é tanto falado em psicanálise. É interessante, né, que daí parece esse anticapitalista, parece que daí a gente daí não pode, só de estar falando parece que já está sendo.
Mas não é isso, é exatamente por a gente estar falando que a gente está sendo esse tal do anticapitalista, porque a gente está colocando essa questão de uma maneira mais, até usar o termo que você colocou antes, não é? Mais revelada, mas de uma forma assim, não colocar de uma maneira tão encobridora do percurso de cada um. Uma coisa que eu até lembrei aqui, que eu comentei com uma colega esses dias, e que me fez pensar bastante, assim, nesse do valor do um a um, que sempre é no caso a caso. E eu vejo que, assim, e como cada um na sua clínica vai se ver com isso, é numa coisa de tentativa e erro, assim. Erro bem entre aspas, né? Porque agora eu fico pensando sempre o que que é realmente um erro, assim. Eu acho que sempre numa tentativa de se haver com essa coisa da nossa sexualidade que a gente vai se apontando para algum lugar. Então, colocando a questão do dinheiro aí, do valor, né, enquanto também esse investimento de libido que fazemos, não vai ter uma só forma, não vai ter um padrão, né, mas não é por isso que a gente não possa ter o nosso valor, que a gente não possa colocar um valor na nossa clínica, que a gente não possa pensar em um valor. E aí essa coisa literalmente da coisa da ponta do lápis. O que que eu estou gastando aqui para ter um lugar, um espaço para atender, que eu esteja sublocando ou alugando, o que seja, né? A gente vai ter que pensar nisso. E não é por isso que a gente não está pensando no um a um. A gente fala muito desse um a um no caso dos analisantes. Só que nessa coisa do um a um dos analisantes, o analista também está aí. Então, esse um a um também é direcionado ao analista, não é só o analisante. A gente vai pensar no caso a caso, o valor é para caso a caso. Quando a gente está falando isso, a gente também está incluindo o lugar do analista nisso. Eu acho curioso que Ferenczi, que fala muito sobre saúde do analista, né? Outros autores não falam tanto, né, sobre a questão da saúde do analista. E uma coisa assim, é bem superficial, assim, não fui muito tão a fundo, né? Mas eu acho curioso, né, ter um lá da época, né, que se interessou a olhar para isso, né, desse lugar assim, de que o analista estando nesse lugar de objeto, de dejeto, né, de causa, não só enquanto dejeto, né, mas enquanto causa do desejo, né, tem algo do corpo dele, desse investimento dele, desse lugar dele, que precisa ser olhado nesse um a um também, porque, enfim, a gente entra com o nosso corpo, mesmo, né, tendo as nossas ressalvas, né, todas as nossas questões de questionar o que é o lugar do analista, né, mas a gente coloca o nosso corpo ali. Então, acho que por isso que a questão da sexualidade é tão importante de ser dita, né, de ser falada, quando a gente está falando sobre dinheiro. E isso que você coloca é extremamente perspicaz, esse ponto do um a um também, o um a um do lugar do analista. É porque esse é o ponto, sabe, Mário? Eu tenho dito nos últimos tempos, nos grupos de supervisão, espaços de troca, e o fato de você procurar um analista não implica dizer que você está em análise. Uhum, Tem esse uhum, grande ponto inicial que a gente também precisa tocar. O que leva essa questão que você coloca, né? Que o fato de ter uma clínica, eu escutei isso de uma colega que pratica psicanálise em Amsterdã, ela dizendo que tem um colega que tem 30 pacientes, um exemplo. Ela tem 30, esse colega tem 30 pacientes. Dos 30, dois estão em análise. Então, essa ideia também uhum. dessa clínica numerosa, essa clínica popular, que necessariamente não garante um trabalho sendo feito, né? E aí eu volto a esse ponto que você traz do Uhum, analista uhum. no 1 a 1, que também depende do analista, porque o Lacan coloca isso na sua obra, principalmente nos outros escritos, quando ele diz que é função do analista sustentar a psicanálise, né? No ponto de o ato analítico é o que faz a transmissão da psicanálise. Então, por mais que haja pacientes que busquem uma análise, se não houver um analista também que tope essa análise, não vai haver trabalho, né? Não vai haver trabalho de análise. Então, Uhum, esse uhum, um a um que você coloca também do lado do analista, que é uma coisa que nós não falamos sobre isso, nós falamos de um a um para os pacientes, mas não falamos de um a um para o analista, a gente toca naquilo que é tão dito também, né? No estilo. Então, por exemplo, isso, uhum, a sua clínica ela é social, né? Joia. Mas quem é que consegue se sustentar com o social? Não, eu consigo me uhum, sustentar com os valores sociais.
Joia, perfeito, né? Isso é bom, dado momento para você. Uhum. E aí é um outro ponto, Mari, também, que eu também tenho colocado e falei em outro episódio do podcast. A gente precisa também falar que como é que eu vou tornar social a chegada das pessoas, acesso às pessoas à minha clínica, se Uhum. a minha chegada aos espaços de formação não implicam acessos sociais. Você e Uhum. eu não temos espaços de formação previstos onde nós acessamos com valores sociais. A ação do analista Uhum. é cara, muito cara. Uhum. E cara de dinheiro Uhum. mesmo. Cara Sim, de dinheiro. aham. Uhum. Então, como é que a gente paga como analista? Porque a gente paga também, não só como Lacan diz, na direção do tratamento dos princípios do seu poder, que o analista paga com o seu corpo, não só nesse ponto do corpo simbólico e imaginário, mas também Uhum. corpo capital, né. Sim, com certeza. E veja, né, como é uma questão realmente isso nos coloca realmente para nos dividir, né, nos dividir, eu falo assim, enquanto sujeitos, assim, de sempre estar às voltas do que é fazer um atendimento social. E veja, eu quando eu comecei, né, eu entrei numa plataforma de atendimentos sociais, vinha, né, dos atendimentos da universidade, onde alguns analisantes acabaram continuando depois comigo, né, mas entrei por essa via, digamos que hoje eu coloco bem entre aspas, social, que acho que isso é o que é realmente um valor social. Que acho que em relação ao período da pandemia, né, apareceu muito por conta realmente de estarmos muito vulneráveis. A questão da pandemia, enlutados, enfim, realmente foi um contexto assim que nos colocou muito a trabalho, né? Eu vejo assim, foi onde literalmente produzi muitas coisas, né? Onde eu sempre estava assim numa questão de humanidade, né? Estava muito exposta. Mas a pandemia passou. Não, mas não é porque a pandemia passou que não ficaram as questões que vieram com ela. Que aí é questionar o que é realmente um atendimento social. Por exemplo, né, tem pessoas que chegaram por meio da pandemia, mas que agora as questões já são outras. Então eu vejo que, assim, a clínica em si ela é muito orgânica. É podendo atender alguém por um valor que seja, entre aspas, de novo, né, reduzido, eu também posso, de alguma forma, colocar um valor, digamos que assim, eu não gosto dessa palavra do valor cheio, mas assim, é a possibilidade que eu tenho de atender pelo meu valor de particular. Então, assim, a clínica é orgânica, ela vai se fazer realmente nesse um a um, só que a gente não pode esquecer onde que fica o lugar do analista nisso. Tem um ponto interessante, e eu vou falar e me responsabilizar por isso, vou lhe deixar isento de Uhum. responsabilidade. Sim, tudo bem. Eu também problematizo isso. Por exemplo, eu vou falar um valor assim que me vem à cabeça. Não, o valor social, R$ 30 por sessão. R$ 30 você não paga num lanche no Uhum. final de semana. Uhum. Então, vamos pesar isso. Também, quando a gente está falando de valores, a gente também está falando do quanto você está disposto a investir nesse tratamento, que é seu. Eu tenho Uhum. estado às voltas na minha análise e supervisão, Mari, com o seguinte ponto: a análise não é minha, a análise é do sujeito. Então, ele precisa também há que se responsabilizar por esse trabalho, por esse processo que é dele. Você falava de um ponto, eu fazia um trocadilho na minha cabeça, você dizia, dar conta, e aí eu escutava, ao ponto que eu dou conta, eu também alguém me dá a conta. Tem esse ponto também de dar a conta, porque, por Uhum. exemplo, você paga e o saldo fica para quem? O saldo tem que ficar para alguém, né? De Uhum. todo Uhum. pagamento resta um saldo, né? De toda Uhum. vivência fica um resto. Então, quem é que banca isso? Aí sim, a gente pode falar de uma experiência de bancar, quando a gente fala do saldo que fica, né? E o Sim. saldo, quem fica é para você, e até que Hum. ponto você vai dar conta de dar a conta de todos os saldos que ficam. Porque de todo valor social fica um saldo. E não estou falando Uhum. de uma dívida, não estou falando de questões de dívida, não é disso que se trata, mas é de uma dívida simbólica, né? De uma experiência que resta. Já estamos advertidos que de tudo que fazemos e vivemos resta alguma coisa. E veja, né, isso que você diz da questão do pagar, né, do analisante pagar, como fica muito assim, é muito curioso que quando a gente coloca um valor em relação ao sujeito, a gente está colocando um valor naquilo que está sendo dito
pelo sujeito que a gente tem como algo de mais valioso. Então, assim, quando o sujeito paga, dá um jeito de ir atrás do valor para pagar aquela sessão, para pagar aquele encontro que ele está tendo, né, com o seu próprio dizer, como também é um viés interessante da transferência, fazer com que a transferência alcance esse lugar de mostrar para o sujeito o quanto é importante aquilo que ele vem dizendo, e que é por isso que ele está pagando. Então, por isso que é muito, agora colocando até a importância das entrevistas preliminares, né, de como nessas entrevistas, né, quando começa a aparecer as questões do dinheiro na história do sujeito, como é importante ir trabalhando, né, e amarrando isso para colocar ele à prova desse valor da palavra, do que ele diz. E nisso, eu vejo que aqueles que vêm, mesmo que seja pelo social, a gente sabe aqueles que pagam, que estão dando um jeito de pagar, e a gente consegue perceber. É muito curioso e muito bonito ver as voltas que uma análise pode dar, né, e amarrar o sujeito, né, com a sua palavra. E aí, por isso, né, a importância do dinheiro, que é o que a gente tem como algo de mais concreto, digamos assim, né, em nível de realidade, de sermos seres humanos. O que a gente tem aí é o dinheiro. A gente sabe o quanto o dinheiro é falado, o quanto ele é bem visto e mal visto, né, o quanto ele é sujo e também nos coloca à prova de viver as coisas. É o dinheiro que nos faz viver coisas. Então, não é pouca coisa. Então, eu vejo que, enfim, nossa, desdobra para tanta coisa. E aí eu queria falar, né, sobre, não sei se a gente tá, a questão do sucesso, só queria falar uma coisa, disso que você disse da sua colega, né, do que é ter 30 pacientes, mas de 2 estarem em análise, né, que eu acho que daí faz a gente pensar o que é ter agenda, a tal da agenda cheia, parece que isso é sinônimo de um sucesso. Mas, gente, como pode ser extremamente angustiante ter uma agenda também cheia, de como, né, cheia entre aspas, o que é o cheio para cada um, o que é ter uma agenda cheia para cada um, mas como isso também pode ser muito angustiante, muito perigoso, essa ideia daí me vem essa palavra da coisa, o que é ter o sucesso, foi um encontro até que eu fiz com o pessoal para falar sobre isso, que parece que sucesso, nesse nível, parece que entra muito na ordem do capital, do discurso do capital, o sucesso, ter sucesso, e que parece que não cabe na mesma frase do que psicanálise. Parece que são palavras que não cabem na mesma frase. Sim, esse ponto do sucesso é um ponto enigmático, porque esses dias, principalmente esse final de semana, é quando eu tenho mais tempo de ficar um pouco ocioso nas redes sociais, e o quanto é assombroso os anúncios, né, de profissionais, psis, que ensinam a ter uma agenda de sucesso com ganhando tantos mil reais por mês. E o quanto isso nos coloca no contracaminho que é subversivo a toda essa nossa discussão. Acho que a gente vai chegando ao final do nosso episódio e você toca num ponto que coloca toda a nossa discussão anterior a esse ponto na condição de um castelo de cartas que um sopro é capaz de derrubar. Eu acho que aí você faz um clivo, quando você traz esse ponto do sucesso, você faz um clivo muito importante, que é esse de a discussão clínica do dinheiro e da discussão que toca simplesmente no monetarismo, né, onde eu trabalho exclusivamente para ganhar e depois disso não tenho tanta mais responsabilidade sobre isso, né? Não há um envolvimento também do lado do analista sintomático, né? Porque estamos também advertidos que nossa clínica funciona também a partir do nosso sintoma. Mas esse é um ponto muito relevante, né? O que é Sim, sucesso? aqui é todo um outro episódio, né? Porque o sucesso, né? O sucesso, né? Diante, assim, lidamos com o puro sofrimento, né? Por meio do dizer, de um sofrimento psíquico, que não, nosso fazer não se compara a nenhum outro. E não é porque é melhor ou pior, é porque realmente não há comparação, né? Sim, É único, é singular, né? Mesmo sendo profissionais que às vezes se assemelha aí pela fala do povo, né? De se aproximar meio que uma coisa de profissionais da saúde, mas que ao mesmo tempo não é outra coisa, é porque é isso, somos outra coisa, né? é, E que tá na boca do povo, assim, até quando teve um episódio no Uber, assim, né? Que eu tava saindo da clínica
o motorista pergunta, né, o que que você faz, né? E eu falo, né, eu sou psicóloga, atendo, né, nesse prédio. Aí vem já, agora era período, assim, tava na coisa da pandemia, ao fim, assim, e aí vem e fala, nossa, agora você deve ter, digamos assim, eu lembro, ele não falou essa palavra, mas assim, você deve estar muito bem, então. Ele quis dizer assim, porque devia ter bastante gente, porque eu devia estar atendendo bastante gente, então eu devia estar bem. Mas veja, como é uma coisa, é um paradigma isso. Do que é o nosso fazer em relação a outros? O que é o nosso, o que é ter sucesso? Se é que cabe a nós falar que a gente tem sucesso em relação a outras profissões, né? Por isso que a questão do dinheiro também não vai se comparar com outras profissões, nessas tabelas e, enfim, né, nesses padrões. Você tem um parâmetro, né? Isso. Tem um parâmetro. Mas muito obrigado, Mari. Assim, acho que muitos pontos ficam soltos e essa é a intenção. Inclusive provocar mal-entendidos para que esses mal-entendidos provoquem outras discussões tantas. Mas eu quero te agradecer pela generosidade da discussão, pela abertura, né, e pela alteridade de poder dizer tanta coisa em tão pouco tempo, que com certeza deixa bastante implicação, porque eu vou sair daqui com a cabeça fervendo. Já estou, né? Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Passou muito rápido, né? Quando a gente vê. Bastante. Então, mas obrigada, tá? Espero que, enfim, que a gente continue, né, em outros. A gente possa estar juntos em outros contextos, em outros episódios da vida, né? Falando sobre ainda mais coisas e outras coisas que nos atravessam de uma maneira tão bonita, assim como foi, né? Esse nosso encontro aí pelas redes, mas que acabou, né? Gerando outros tantos frutos, assim. Verdade. Tantos outros episódios, né? Isso, exatamente. Muito obrigado, tá? Obrigada, Humberto. Um abração. Quero aproveitar e, ao final desse episódio, agradecer a todos vocês que estão acompanhando os últimos episódios do podcast e enviar um abraço especial para Rosane, Rosilene e Onaline, que interagiram nos últimos episódios. E também agradecer a marca dos 100 inscritos no meu canal no YouTube. Continuem acompanhando e compartilhem com o maior número de pessoas. Um abraço para vocês. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.